Vamos agora ouvir a palavra de Deus com o título A Importância da Santificação na Vida Cristã. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Prezados ouvintes, esta palavra santificação significa separação para uso e posse de Deus. É verdade que a palavra santificação ou santo, ela pode ser empregada num sentido de imaculado quando se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Imaculado, diz o texto de Hebreus 7:26, santo, inocente, imaculado e separado dos pecadores. Agora, a Bíblia recomenda que nós sejamos santos, como acabamos de ouvir. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, esta palavra santificação é exigida por uma razão, que Deus é absolutamente santo. Tudo e todos quantos com ele se relacionam devem ser igualmente santos. E o ato de santificação deve ser espontâneo, fervoroso, perseverante e permanente. Agora, por que então devemos ser santos? Porque o Deus a quem nós servimos é santo. É o que diz o apóstolo Pedro no capítulo 1 da sua primeira epístola, versículos 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então a santificação tem um objetivo. O objetivo de agradar a Deus. O objetivo de tornar-nos participantes relativamente da sua santidade, importante para tornar-nos aptos para o serviço de Deus e, finalmente, entrarmos na presença de Deus. Então, se uma pessoa quer agradar a Deus, ele precisa santificar-se, viver uma vida separada que agrade a Deus, como o texto base do livro de Hebreus 12:14 nos recomenda. Devemos, então, tornar-nos também participantes dessa santidade de Deus. Pela santificação, nos tornamos, então, participantes de Deus em nossa vida. Deus somente consente de ser chamado de nosso Deus a partir do momento em que nos santificamos. Foi por isso que Jesus disse nos seus dias, citando o profeta Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ora, uma pessoa pode demonstrar aparentemente que tem desejo de agradar a Deus só na aparência, mas na verdade o coração está longe de participar do desejo de Deus para conosco. E para nós estarmos também envolvidos, aptos para o trabalho de Deus, é preciso que haja esta santificação. Diz o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, aliás, na sua carta a Tito, no capítulo 1 e versículo 9, retendo firme a fiel palavra
que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, servir a Deus é um dos mais elementares deveres daquele a quem Jesus salvou. Mas temos de servir corretamente para que nosso serviço se torne aceitável diante dele e por ele. E como último objetivo da santificação é entrarmos na presença de Deus. A santificação nos proporciona um livre acesso a Deus já nesta vida e nos administra a esperança santificadora do arrebatamento. Somente através da santificação obteremos o alto privilégio de sermos apresentados a Cristo pelo Espírito Santo por ocasião da sua vinda. Agora, a Bíblia diz, no livro de Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos ser crentes fortes ou crentes fracos. Acerca da igreja de Laodiceia, Jesus a repreendeu dizendo: tu não és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como é que podemos encontrar meios de nos fortalecer, caminhando na santidade que Deus nos reclama de nós? Quais são os elementos, os instrumentos que Deus deixou para podermos dizer como Paulo: tudo eu posso naquele que me fortalece? Como é que Cristo nos fortalece? Como é que podemos nos tornar santificados dentro da exigência de Deus para conosco? Então nós temos, como dissemos, instrumentos da santificação. Por exemplo, nós temos o sangue de Cristo, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, e temos o Espírito Santo que atua em nossa vida nesse particular. As duas mais fortes eficácias do sangue de Cristo são, primeira, purificação e santificação. Pela purificação, todos os pecados são completamente desfeitos. Não é como existe certo grupo religioso que estabelece uma diferença entre pecado perdoado e pecado cancelado, dizendo que o sangue de Cristo perdoa nossos pecados, mas não cancela nossos pecados. Que aquelas pessoas que receberam a Cristo estão sujeitas ainda a um juízo chamado investigativo, para saber se no final, quando se der esse chamado juízo investigativo, poder Cristo aplicar os benefícios da sua morte no sentido de cancelar definitivamente nossos pecados. Esse ensino não encontra base na Bíblia Sagrada, porque, na verdade, a eficácia do sangue de Cristo para apagar nossos pecados é inquestionável à luz da Bíblia Sagrada. Então, pela santificação, a vida do crente se torna absolutamente bela e sem manchas, considerando não a nossa perfeição, sem dúvida, mas considerando a eficácia daquele que deu sua vida por nós, e por meio dele nós temos então o cancelamento de todos os nossos pecados.
1 João, capítulo 1, versículo 7, nós lemos: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Continuando a leitura, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui está a eficácia do sangue de Cristo com relação àquelas pessoas que aceitam a Jesus como Salvador e às vezes trazem à lembrança os pecados cometidos por um tempo atrás, quando na verdade esses pecados já foram cancelados pela eficácia do sangue de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz o escritor: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, meu prezado irmão, instrumento de santificação é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Em segundo lugar, nós temos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. O poder santificador da palavra de Deus é inquestionável. Em sua oração sacerdotal, Jesus rogou ao Pai que santificasse seus filhos em sua palavra. Disse ele em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o que acontece então quando somos leitores assíduos da palavra de Deus? Ela fica indelevelmente gravada em nossas mentes. E no Salmo 119, versículo 11, há uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Resposta: observando-o conforme a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Quantas vezes, lendo a palavra de Deus, somos atingidos no âmago do nosso ser por uma palavra que nos toca profundamente, nos concitando a viver uma vida que possa melhor agradar a Deus. E o apóstolo Paulo também, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12 e versículo 2, ele fala dessa eficácia da palavra de Deus, de tocar profundamente em nós, objetivando agradar a Deus através da santificação, como diz o texto: sem santificação ninguém verá o Senhor. Citando então Romanos capítulo 12, versículo 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esta palavra, ela tem a eficácia, o poder de transformar a nossa mente no sentido
de procurar cada dia mais nos ajustar ao padrão da palavra de Deus. Além do sangue de Jesus, além da palavra de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, também atua no sentido de nos convencer dos nossos pecados. Está no livro de João, capítulo 16, do versículo 7 em diante. Jesus dizendo: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Qual é o pecado maior, o pecado mãe, que dá margem a todos os demais pecados? É o pecado da incredulidade. Quando a pessoa rejeita Jesus, não pode contar com a eficácia do sangue de Jesus para purificá-lo. Agora o Espírito Santo convence do pecado mãe de todos os pecados, porque a incredulidade com relação à pessoa de Cristo como nosso único e suficiente Salvador é que leva o homem a uma irresponsabilidade de pecar mais contra Deus. Então o Espírito Santo atua na santificação do crente. E assim, com essa ajuda que contamos com a atuação do Espírito Santo, nós nos mostramos mais santificados. Agora, um aviso solene do apóstolo Paulo no relacionamento com o Espírito Santo. Diz ele na sua carta aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 13, que em se tratando o Espírito Santo de uma pessoa, logo, uma pessoa tem sentimentos. Você não pode entristecer uma energia, uma força ativa impessoal, como hereticamente há grupos que ensinam ser o Espírito Santo apenas uma força impessoal. Mas diz aqui no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, os instrumentos da santificação são esses: o sangue de Cristo, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Quais são as áreas em que o Espírito Santo pode atuar em nossa vida, de modo que vivamos dentro desta vontade de Deus, sem a qual não poderemos vê-lo ou senti-lo ou viver perto dele? Em 1 Tessalonicenses 5:23, nós encontramos o apóstolo Paulo mencionando: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis diante de Deus. Vou repetir o texto: e o mesmo Deus vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta que surge é: podemos pecar com o Espírito? Há pecados do Espírito? Com relação aos pecados da carne, todos nós conhecemos, estamos bem a par, e não é preciso dizer nenhuma palavra nesse particular. Mas e pecar com o Espírito? É possível? Que tipo de pecado pode se dar nesse particular? Capítulo 7 de 2 Coríntios, versículo 1, ele diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito,
santificando ou aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Então, a vaidade, o orgulho, a soberba, a inveja são pecados do espírito, como aconteceu com Lúcifer, que se deixou envolver pela cobiça de ser igual a Deus, e nessa tentativa ele sofreu a queda que nós conhecemos. Ele é uma pessoa espiritual, pecou dentro desse campo da inveja, da soberba, do orgulho. E nós então devemos permitir que o Espírito Santo haja nesse particular. Meu prezado irmão, não despreze essa doutrina da palavra de Deus, que é a santificação. Sem ela, não podemos ter comunhão perfeita com Deus. Que Deus possa abençoá-lo, que você cada dia mais busque a santificação. Amém.